Bitcoin hoje cai à medida que o S&P 500 derrete hoje de uma forma muito mais violenta e a gente tem muitos dados e sem dúvida, tá? Esse vídeo é um dos mais importantes do ano, então você não seja maluco de pular esse vídeo, então assista ele todo até o final que tem muita informação valiosa e bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Hoje nós estamos tendo o Bitcoin caindo 4%, mas ao mesmo tempo o S&P 500 está caindo 4% também e a queda do S&P 500 caracteriza um movimento muito mais pessimista do que o normal, tá? Então a gente está tendo aqui basicamente muita queda, ele já engolfou negativamente todos os candles positivos que a gente tinha, então a chance da gente criar um pullback, né, a chance da gente ter um movimento, uma onda secundária para dar início a uma reversão ou continuar esse período de queda, cara, praticamente hoje acabou essa possibilidade. E isso já respinga diretamente no Bitcoin, que a gente conseguiria ver, olha só, hein, aqui no Bitcoin, que a gente teria a mesma coisa acontecendo, uma onda de baixa, uma construção de um fundo, consequentemente uma segunda onda que poderia caracterizar tanto uma reversão quanto uma continuidade baixa. E era isso que a gente estava olhando todos esses vídeos, e cara, olha só que engraçado, né? Engraçado não, pô, o negócio é sinistro. E basicamente o que? A gente estava construindo sim uma tendência de alta muito interessante que estava sendo respeitada por essa linha de tendência. Acontece que nós perdemos essa linha de tendência e logo fomos buscar os suportes. O primeiro suporte foi nessa faixa que a gente está exatamente agora, o segundo suporte é lá nos 28.600 e o nosso último suporte seria basicamente ali nos 26.600, que foi onde o preço chegou e formou o fundo, o ponto mais baixo que ele conseguiu alcançar, perdendo o suporte lá de trás, tá? Que não tem como voltar aqui no gráfico, mas nós tínhamos um suporte de 29 mil lá em 2021. Acontece que agora, já que a gente perdeu esse ponto, a gente ficou um belo tempo brincando nessa região, e esse aqui é muito importante você prestar atenção nessa zona. A gente tem essa zona aqui que é entre um suporte e outro, e o que está representado no sentimento dos investidores. A gente está num suporte extremamente importante, 30 mil é um divisor de águas para o mercado, sim, e a partir do momento que a gente fica brincando nessa região, muitos investidores, e você pode se identificar com eles, você fica assim, cara, se a gente perder aqui, vai iniciar uma onda de pessimismo total no mercado, e a gente vai ter a famosa capitulação. E afinal, o que seria essa capitulação? Seria a perda da esperança de quem tem esperança hoje. Então você hoje está comprado, você está tranquilo, está falando, não, eu sou investidor de longo prazo. O mercado perde uma zona importante, começa a empurrar a queda, você já começa a pensar na sua cabeça que a gente vai parar lá nos 26 de novo e você vende. Então a gente começa esse período de capitulação, que é uma venda em cima de venda, todo mundo com medo, cagando nas calças. Isso está respingando hoje nas altcoins. Então você está vendo altcoins hoje perdendo bastante valor, mas se você for colocar na balança, a queda do S&P 500 e o do Bitcoin, cara, acompanhou muito pouco. O Bitcoin não acompanhou a queda do S&P 500. A gente já viu historicamente, quando a gente tem 4% de queda no S&P 500, o Bitcoin entrega 10% para mais porcentagem de queda. E a gente não está tendo isso hoje. A gente está perdendo bem menos do que o S&P 500 e, cara, atenção total, tá? Que isso aqui pode ser a diferença, o divisor de águas de todo esse movimento que a gente está tendo de queda. Outro dado relevante é que o long short ratio tá naquela palhaçada. O mercado cai, o long short ratio dispara. Então a gente saiu aqui de 1.2 e partimos para 2.0 novamente, dando vantagem para ter mais queda. Então nesse meio tempo que a gente está vendo o Bitcoin formar um fundo, brincar nessa região, criando a possibilidade, tá, de perder de vez esses dois suportes e buscar diretamente os 26 mil, pode ser sim um movimento previsível. A gente pode voltar ali para os 26? Podemos. Já que a gente perdeu essa linha de tendência, a gente tem uma possibilidade de revisitar, formar, quem sabe, um fundo duplo e reverter. O mais importante não é isso. O importante que a gente precisa prestar atenção é a forma que o Bitcoin vai se comportar daqui para frente perante o S&P 500. Já que a gente está vendo essa diferença e praticamente hoje, na sua percepção, deveria ser uma diferença gritante entre o S&P 500 e o Bitcoin, mercado tradicional e mercado de criptomoedas. E a gente vem para outro dado, que, cara, esse dado aqui merece o seu like no mínimo, porque isso aqui é muito importante e muda completamente a nossa percepção do que a gente tem visto no mercado. A gente já tinha conversado sobre isso, mas esquematizado dessa forma fica muito mais evidente. Olha só, a gente tem aqui
o gráfico da realização de prejuízo e lucro. Essa barra vermelha aqui embaixo, ela representa a realização de prejuízo, enquanto a verde, lucro. E você pode perceber que nesse momento nós estamos batendo, entre aspas, tá, altas não antes vistas em períodos grandes de realização de prejuízo. Muita gente pegando essa queda e perdendo a esperança no mercado. E esse nível de prejuízo se assemelha à formação dos fundos dos ciclos. Básico, simples. A gente está vendo uma coisa que representa a formação de fundo. Você olha para isso, você já bate a cara de uma vez. O que leva isso para o nosso título. A gente pode estar chegando no último estágio da queda do Bitcoin. Portanto, você tem que criar uma estratégia para se cuidar nesse momento. Comprar, com certeza, se expor ao mercado de forma inteligente. Já falei para vocês, Bitcoin e Ethereum acaba sendo a melhor opção no momento, mas da mesma forma você tem que ficar esperto e protegido para qualquer outro movimento. Agora é o seguinte, outro dado complementando esse que a gente acabou de ver. Esse aqui basicamente ele vai mostrar vários estágios baseado aqui em a capitalização, cara, um dado de realização de capital de 6 a 2 anos. Se eu não me engano, eu fiz uma tradução toda errada, mas o importante daqui é simplesmente o que? A gente tem várias representações gráficas nesse momento que indicam que nós chegamos numa zona máxima de dor, o mercado sofre muito e depois a gente tem um alívio, né? Um alívio que mostra o que? Quem sobreviveu àquele momento vai ser recompensado. Então a gente tem aqui simplesmente essa linha vermelha que representa o estágio 1, significa que a gente está tendo muito medo do mercado, muita realização de prejuízo no momento. Então a gente começa a ter um pessimismo no mercado. Então quando esses níveis chegam a muito extremo, a gente tem o que? Simplesmente uma chance de formar um fundo e um topo nesse indicador. Fundo no preço, topo no indicador. E aqui depois disso a gente tem o fundo macro, né? Quando termina de uma vez o ciclo e depois a gente começa a bull run novamente. Você pode ver que nesse gráfico, em complemento desse último que a gente viu, a gente consegue ver sim que o mercado está preparando o último estágio. Isso é inevitável. Graficamente falando, estudando os ciclos, a gente entende que isso é verdade. Não tem como você mentir isso, falar que o mercado vai acabar daqui a pouco. Não. E a gente vai entender muito melhor sobre isso. Cara, tem muito que a gente vai conversar hoje ainda. Então, além disso, a gente tem que ficar, com certeza, otimista. A gente está vendo um impasse no momento, que é o que exatamente a gente conversou falando da Luna. Eu avisei que esse incidente da Luna pode atrair olhos de quem não gosta do mercado e quer regulamentar, que é a famosa SEC. Então olha só, né? O desastre com o ST e a Luna acelerou as regulamentações de criptografia. Essa semana no G7 haverá conversa sobre CBDCs, as moedas virtuais, e regulamentações em torno de criptomoedas e stablecoins. Então olha isso aqui, né? A gente está vendo que um incidente envolvendo o dólar tokenizado está atraindo a atenção de agentes regulamentadores. Não sei nem se a palavra existe, mas isso acelerou sim a busca por regulamentar a atividade de criptomoedas. Isso é inevitável, porque a gente está mexendo com o dólar. Mexendo com o dólar, a gente está mexendo com a moeda de uma nação, Estados Unidos. E os caras não brincam em serviço, eles querem seu dinheiro de qualquer forma. Por isso que a gente usa a criptomoeda para extrair, tirar essa parte de interesse dos outros e fazer o seu dinheiro ser unicamente seu, sob sua posse. Agora é o seguinte, esse Jack Dorsey aqui, que é acho, se não me engano, o ex-CEO do Twitter, se é ainda, não sei, mas esse cara é totalmente imerso em criptomoedas. Ele falou o seguinte, muita atenção, acorda aí, você tá dormindo, porra. A internet requer uma moeda nativa para si mesma. Ao olhar para todo o ecossistema de tecnologias para preencher esse papel, fica claro que o Bitcoin é o único candidato. Então a gente precisa realmente criar uma moeda que represente a nova tecnologia. E meu amigo, já sabemos a resposta, isso é totalmente possível. As pessoas não entendem, as pessoas acham que isso aqui é simplesmente uma coisa passageira, mas não, estamos falando de evolução tecnológica. Para piorar um pouco a situação, a gente tem que a inflação no Reino Unido subiu para níveis altíssimos nos últimos 40 anos. Então, os Estados Unidos tá na bosta, o Reino Unido tá na bosta, o mundo todo tá completamente submerso em uma inflação alta. Isso requer alguma fuga, alguma forma de você proteger o seu capital. É por isso que nesses últimos dias a gente está vendo o dólar ganhando força. Já conversamos, o dólar fazendo um topo nesse gráfico aqui vai indicar que
o interesse sobre o dólar, ele vai acabar e esse dinheiro vai para algum investimento, seja criptomoeda, seja mercado de ações, e isso é interessante da gente ficar de olho. Assim que o dólar começar a mostrar fraqueza no movimento, e ele já começou a mostrar isso junto com uma divergência gráfica mostrando que, olha só, né, a gente está em plena alta enquanto o RSI já está demonstrando fraqueza, e a partir do momento que o RSI começar a fazer uma divergência muito mais aparente, a gente vai ter sinais claros que podemos ter uma pausa na força do DXY, dando uma possibilidade para o Bitcoin, para o mercado de ações, dar um respiro, que é o que eles estão precisando, visto que nós estamos caindo de forma maluca nesses últimos dias, só queda, 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 e o mercado não está entregando nenhum pullback. O próprio S&P 500 é uma prova disso, a gente não está tendo nenhum respiro, e a partir do momento que a gente romper essa linha de tendência formada aqui, a gente vai ter um respiro, uma formação de um pullback, e esse pullback vai dar possibilidade do mercado reverter ou realizar uma nova segunda onda, terceira onda de queda, e é aí que você tem que ficar esperto. Mas o nosso interesse agora, pelo menos o meu, é lucrar nesse fundo e aproveitar uma onda de um pullback, porque entre o fundo formado e o topo de um pullback, a gente consegue ter lucros bem gritantes e bem interessantes nesse momento. Então, a todo momento a gente está esperto para tirar lucros desse mercado, não importa se seja alta ou baixa. Agora é o seguinte, nós estamos tendo a SEC, tá? O órgão que representa e regulamenta todo o sistema financeiro dos Estados Unidos, confiscando aqui 100 telefones celulares de funcionários da Wall Street. Wall Street é uma rua lá que só tem gente foda, a galera do mercado financeiro, tá todo mundo lá, as maiores cabeças estão nessa rua, e é o seguinte, tá? A gente, não sei nem se é rua, tá? Mas aqui Street deve ser rua. A gente tem simplesmente esses dados sendo confiscados para investigar informações privilegiadas e o seu uso no mercado. Você sabe que o mercado é manipulado, a gente tem muita gente com informação privilegiada nisso e eles ganham dinheiro com isso, com certeza. Não é motivo para você desistir do mercado, achar que não, cara, tá manipulado, eu não vou quebrar a cabeça com isso não. Não, isso aqui é um mercado extremamente perigoso e manipulado, não só de criptomoedas, de ações também. Nesse contexto, a única coisa que você pode fazer é estudar, aprender a se proteger para você se expor o máximo possível e se proteger o máximo possível de uma forma inteligente, que sim você consegue ganhar dinheiro, mas somente com estudo. Você quer se aprofundar, quer aprender, quer ter condição de se virar nesse mercado de uma forma maluca e completamente estratégica e inteligente. O treinamento modesto, o primeiro link na descrição, no comentário fixado, é para você. Aproveita o desconto que eu tô liberando, porque nesse momento de queda é o momento que você colhe não, né, pô, você planta tudo que você conseguir para você colher no futuro, claro, usando estratégia, e esse é o nosso diferencial aqui, tá? Enquanto as pessoas estão completamente desesperadas nesse momento, vendo o caos, eu sim consigo ver oportunidade, e eu tenho cada vez mais convicção que esse momento de reviravolta, ele tá chegando mais perto conforme a gente vai empurrando mais queda e mais desespero no mercado. É isso que o mercado adora puxar o seu emocional até o limite, de fazer desistir, que aí eles ganham o seu dinheiro, o smart money domina toda a sua cabeça e pega o seu dinheiro para o mercado e absorve esse seu prejuízo em lucro, tá? Então, presta atenção que a sorte é sua amiga nesse mercado algumas vezes, mas quando ela não for com a sua cara e for completamente na direção contrária do que você quer, você pode perder tudo que você conquistou. Então, na sorte, você não coloca dinheiro nesse mercado, por isso que a gente aprende a ter estratégia. Então, nesse momento, a gente tem um cenário completamente favorável para cair? Sim, visto que a gente já perdeu um suporte interessante, já desconfiguramos qualquer tipo de padrão que a gente estava tendo no gráfico, seja um triângulo de alta, seja um triângulo simétrico nessa situação, ou um reteste aqui, tudo está em jogo ainda. A questão é, a gente perdendo o próximo nível de suporte, 28.600, com certeza a chance de a gente buscar os 26 mil vai ser alta, e buscando 26 mil, eu acredito que a gente vai levar o mercado a um nível de estresse tão extremo aqui, a gente pode sim dar continuidade ao movimento de capitulação, que é o movimento de desespero máximo, e como a gente está vendo nesses últimos ciclos que a gente teve no mercado, nós estamos criando uma onda 1, que é a formação de um fundo, e ainda não está num cenário totalmente caótico como a gente viu anteriormente. Ou seja, temos dados, temos espaço para cair mais um pouco, empurrar mais desespero no mercado,
E a partir disso a gente consegue sim ter a formação de um topo e uma reviravolta na história com mais injeção de dinheiro, porque muitas pessoas podem ver oportunidade, por incrível que pareça. Parece que tá todo mundo desesperado, acabou o dinheiro de todo mundo, o mercado tá completamente descrente. Acontece que grande parte do mercado está absorvendo o dinheiro dessa pessoa que está desesperada e transformando em um Bitcoin ilíquido. Ele está pegando todo o que ele conseguir para garantir a maior posse de Bitcoin possível para guardar, para esperar para o próximo ciclo, porque provavelmente essas pessoas, primeiro, têm estratégia, segundo, têm paciência acima de tudo. Então essas pessoas são as únicas que conseguem tirar dinheiro do mercado e você precisa ser uma delas e você só consegue chegar nesse ponto estudando, não adianta. Se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, estude. Entre de cabeça, entenda o que é Bitcoin, entenda o que gráfico ajuda muito você na tomada de decisão. Tem gente que não gosta, mas se não fosse gráfico, a gente não teria um mercado funcionando e muita gente vivendo disso. Então, vamos entender que cada coisinha, cada detalhe faz uma enorme diferença e você ignorar o estudo não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então tamo junto, estamos esperando ainda uma alta sim e lembrando, tá? A gente tem expectativas de ainda buscar aqui os 31 mil dólares sem problema nenhum, visto que a gente ainda está se segurando num suporte importante. Assim que a gente ainda conseguir se manter nessa faixa de preço, nós temos probabilidades tranquilamente de voltar a subir, bater aqui nos 30.500 ou quiçá buscar os 31 mil dólares, que eu acho que é ideal. Num cenário mais macro, para a gente ter uma expectativa e de um pullback, a gente teria como alvo nesse momento, visto que a gente caiu bastante, tá? A gente caiu e muito nesse mercado e a gente deixou algumas zonas em off, esse fundo aqui. 35 mil seria o cenário ideal para a gente fazer um pullback, ainda está de pé. Lembrando, a partir de agora a gente cai, a gente possivelmente vai extrair o máximo de medo do mercado e formação de um fundo duplo, possivelmente nesse caso. A gente vai subir, podemos buscar os 35 mil, visto que nós temos um gap ali doidinho para ser preenchido. Então olha só quantas confluências, quantos dados que nós temos que indicam que 2022, apesar de um ano caótico, está sendo para muita gente, completamente o psicológico quebrado. Não desista, estuda, entenda o mercado e ganhe dinheiro, é simples assim. A forma de você se proteger é a mais importante e ela te permite tirar lucro, porque não adianta nada você ganhar e perder depois se você não está usando nenhuma estratégia. Tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado, é nóis.